Olá, hoje eu vou estar falando sobre um negócio que você pode lavar muito bem as suas roupas, sendo que você pode deixar suas roupas bem limpinhas. Não é sobre isso não, tá pessoal? Hoje eu vou estar falando então a respeito da instalação e configuração do Varnish. Varnish, servidor proxy de HTTP, um proxy reverso para a sua rede. Não é aquele Vanish do comercial lá não, é o Varnish com V-A-R, tá? Para que todos possam entender melhor aí o que eu vou falar hoje. Eu não vou falar sobre roupas e sim sobre servidor proxy. Não sei se vocês têm reparado, mas eu gosto bastante de servidor proxy, tanto quanto eu gosto de servidor HTTP. Hoje então eu vou fazer uma configuração aqui no CentOS, então, né? Isso você pode estar fazendo com qualquer distro, mas eu vou fazer com o CentOS, que é melhor ainda. Eu tenho uma máquina então com IP 192.168.0.5, Windows XP, que vai ser um cliente então desse servidor, aqui com 0.6, e uma máquina com Ubuntu Server, que aqui está instalado o Apache Tomcat. Eu instalei o Apache Tomcat então nesse sistema para que eu possa estar fazendo esse gerenciamento aqui com esse cache. Na verdade, o que eu vou fazer? O sistema que vai fazer o HTTP de acesso a HTTP vai ser então 92.68.0.4. Esse servidor então eu vou redirecionar ele para o CentOS 0.5 e daqui vai para a internet. É claro que essas máquinas têm acesso à internet e do cliente XP daí ele vai se conectar lá no 0.5 na porta 80. Vamos então fazer a configuração dele. Então vou pegar o CentOS, fechar isso aqui, aplicativo sistema terminal. Primeira coisa, logar então como root, como sempre, né? E vamos fazer então essa configuração. A primeira coisa é adicionar o repositório do Varnish. rpm -- no signature -i repo.varnishcache.org. Beleza, adicionado o cache, então a gente vai digitar o comando primeiro em update, né, para atualizar isso aqui, atualizar o repositório, atualizar o sistema, atualizar tudo. E atualizou o cache aqui do Varnish. Agora então vamos digitar em install Varnish para instalação do proxy de HTTP reverso. Esse servidor proxy aqui ele é muito útil também, né? Porque dizem as pesquisas que esse Varnish servidor proxy ele é bem mais digamos que quando ele vai entregar uma solicitação HTTP ele é muito mais ágil, até mesmo que o Squid ou outros servidores de cache reverso proxy. Vamos então fazer a configuração dele. A primeira coisa, eu vou então digitar aqui system config services e como root, né, porque eu não vou digitar isso como usuário comum. E a primeira coisa, no caso depois de instalado, o que você vai ter que fazer? Habilitar os seguintes serviços então que ele está carregando aqui. Ele vai ter que habilitar então os serviços de proxy, né, que é o serviço, vamos ver aqui, os serviços que você vai precisar habilitar: o Varnish, habilita, o Varnish log, habilita, e o Varnish NCSA, que é o NCSA é o log do Varnish. E depois de feito isso, então ó, eu habilitei na inicialização o Varnish log e o Varnish NCSA. Eu vou então reiniciar essa máquina, tá? Para que ele inicie logo no boot então esses três serviços. Eu só vou reiniciar ele só para que ele possa configurar certinho ali para mim esse servidor, daí no caso reiniciando ele não tem problema, ele inicia todos os serviços no boot. Muito bem, então agora ele iniciou o CentOS e vamos dar sequência à configuração e instalação do Varnish. Ele vai iniciar agora durante o boot
mas só que digamos que esse cache ele não vai funcionar agora. É necessário fazer algumas configurações. Eu diria assim que você pode usar o HTTP Server tanto local nessa máquina aqui quanto remoto. Eu preferi fazer remoto porque daí assim, se você tiver você pode ter um computador na rede local e usar ele como HTTP Server, e depois esse Varnish Cache ele vai redirecionar pro servidor. É bem prático e fácil de fazer a configuração. Ele tem até uma interface Telnet, se você tiver que habilitar o servidor Telnet, então ele tem uma interface Telnet também, se você quiser gerenciar isso fora da rede. Tem interface administrativa, tem tudo por console, você pode estar administrando o Varnish no console. Enfim, fazendo diversas coisas aí para estar configurando esse Varnish HTTP Cache Proxy Reverso. Bom, iniciado o serviço, eu vou abrir o meu web browser, eu vou aplicativo Sistema Terminal. E aqui no meu console, então, vou digitar SU para entrar de novo no modo superusuário. Beleza, aqui no superusuário ele abriu o Google Chrome agora. Aqui no superusuário eu vou lá no cd/etc cd varnish ls aqui e temos default e secret. Eu vou digitar então vim default.vcl. Tá, aqui na porta 80, ok. Agora eu vou então dar cd vamos lá então para sysconfig. Cd sysconfig vim varnish. Veja que aqui, ó, nesse arquivo de configuração você tem a porta. Eu vou explicar rapidinho aqui, eu vou ver só para mim estar mostrando para vocês aqui. A porta 6081. 127.0.0.1 6081. Quando você instala o cache, ele vai dar esse erro primeiro aqui. Quando você instalar, você digita então 127.0.0.1 6081. Vamos então configurar esse cache. Primeira coisa então, vamos ver aqui. Eu tenho um arquivinho de configuração aqui rapidinho que eu fiz, mas isso aqui é só alguns comandos que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Então lá em cd/etc cd varnish. Esse primeiro arquivo aqui é que a gente vai editar então com o vim default.vcl. A primeira linha que você vai se deparar é com a linha backend default. Essa linha backend default você vai ter que trocar ele aqui então para o nome de host. Se você tiver o Apache instalado na porta 80, 127.0.0.1, aí você configura ele. No caso aqui eu vou mudar para o meu endereço de IP, que é o do Ubuntu Server aqui, que é o 92.168.0.4, então 92.168.0.4. Esse servidor cache aqui vale domínios também. Na porta 8080 que eu vou colocar o Apache Tomcat na verdade, tá? Isso aqui serve tanto com Tomcat, IS, servidores Microsoft, serve para qualquer redirecionamento mesmo, tá? Então, do 192.168.0.4 da porta 8080 ele vai redirecionar para 80 da 0.5. Aqui também eu vou descomentar algumas linhas, ó. Essa sub-vcl error aqui, eu posso modificar essa página horrível aqui do Service Unavailable, e sempre quando você tirar o servidor do ar, você pode estar configurando isso aqui para estar editando aqui, tá? Então vamos descomentar essas linhas aqui, ó. Subnet vcl error, set aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos descomentar essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, na verdade, é o arquivo, essa página HTML que eu mostrei para vocês ali, tá? Que é a página aqui, serviço indisponível. Então isso aqui vai aparecer, é o mesmo que está aqui nesse HTML do terminal aqui, tá? É a mesma coisa que tem aqui. Daí a gente descomenta essas linhas aqui, ó, tá? Que eu vou marcar em verde aqui.
Isso aqui tudo você descomenta essas linhas. Então eu vou editar o título, né? Vamos lá. Eu vou editar para qualquer coisa aqui. Erro. Esse aqui só serve para o erro 503 serviço. Eu vou deixar sem acento, sem... Porque isso aí depois tem que colocar esse div. Você já sabe como fazer, que isso aí é HTML puro, tá? Indisponível. Sem acento mesmo, que daí eu vou estar configurando isso aqui. Então a página vai ficar assim: erro 503, serviço indisponível. Vou apagar isso aqui. Erro 503, serviço indisponível. Aí eu vou botar aqui Guri Meditation. Aí eu vou botar aqui Varnish Cache Server. Daí que você pode botar aqui na assinatura, ó, Varnish Cache Server, que administrado por Wanderson o Nerd, tá? Aqui daí eu posso colocar assim: Varnish e não Vanish. E não Vanish, o poder do rosa. Tá? É Varnish, não Vanish, tá? Beleza, aqui eu já comentei essa linha, então WQ para gravar isso aí. Quando você edita esse arquivo, então você vai digitar agora Serce Varnish Restart. Aí ele vai reiniciar o cache. E aqui na página de erro 503, ó, olha só, ele já apareceu aqui do Apache Tomcat. Tá, eu vou... Aí no caso aqui, porque eu redirecionei ele aqui, ó, pro default.vcl, né? Aqui, eu botei aqui, ó, 92.8.0.4 na 8080. Ele já apareceu a página aqui do Apache Tomcat na 6081. Bom, por enquanto é essa configuração do cliente. Daí no caso, como esse servidor, ele funciona assim: como ele é cliente de um servidor HTTP e ele é servidor proxy, então quer dizer que ele pegou essas informações do cliente. Esse arquivinho aqui é só para configurar o cliente do servidor proxy. E essas informações aqui de HTML que você colocar, se você quiser colocar, senão pode deixar essas linhas aqui comentadas. Essas informações HTML caso se o cliente, caso o servidor HTTP não esteja online, daí ele mostra essas informações de serviço indisponível. Vamos parar aqui no servidor Ubuntu Server com Serce Networking Restart Stop para estar parando a rede lá. Então, quando eu recarregar essa página, ó, ele vai aparecer o que está em cache. Eu vou digitar qualquer outra coisa aqui, por exemplo. Olha só, ele não parou a rede. Vamos ver aqui. Não parou. Serce Tomcat 7 Stop. Foi melhor eu parar aqui, então. Beleza, aqui veja que ele está em cache isso aqui, ó, porque eu parei já o Tomcat. Se você digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, /robots.txt, ele vai dar aqui, ó, erro 503, serviço indisponível. Então, esse arquivinho, como eu não tinha solicitado antes esse arquivo, então ele deixou aqui o serviço indisponível, ó, Service Unavailable, o Guri Meditation, que é esse número aqui que eu nem sei o que é esse número. Aí ele diz aqui, ó, Varnish Cache Server, administrado por Wanderson Nerd, é Vanish e não Vanish, tá? Poder do rosa. Fazendo uma propagandinha aí. Mas enfim. Daí a gente tem essa configuração aqui, então, ó. Daí você pode colocar nessas linhas o HTML do site quando ele tiver serviço indisponível. Bom, trocando a porta, aqui eu tô testando só localhost, tá? Isso aqui depois eu mando isso para a internet. Vou primeiro então digitar setup aqui no
sistema, mas isso aí você vai liberar mais tarde, né, no firewall. Aqui, ó, firewall. Aí você vai liberar a porta 80, que já está liberado aqui, 80 e a porta 23, que é o telnet, se você quiser liberar o telnet para rede externa. Vamos então em cd/etc cd sysconfig, que agora a gente vai configurar o servidor proxy. Então a gente configurou lá naquele arquivo /etc/varnish/default.vcl, a gente configurou o cliente do servidor proxy. Agora a gente vai configurar o servidor proxy com vim varnish. Aqui, só varnish. Aqui a gente tem um arquivo então de configuração, nfiles. Isso aqui você pode deixar assim tranquilo, né? O varnish vcl conf, daí ele vai mandar do etc/varnish/default.vcl. Aqui varnish listen port. Aqui você, em vez de colocar 6081, que é essa porta aqui, ó, 6081, você vai redirecionar isso aqui na verdade para a porta 80. Aqui varnish admin listen address, você pode comentar essa linha. Então se você comentar essa linha aqui, você está liberando o telnet para público, né? E varnish admin listen port você pode colocar na porta padrão 23, que é o telnet. Se você não tiver um servidor telnet nesse CentOS, você pode estar liberando a porta 23 e está fazendo essa configuração então do telnet. Aqui temos então varnish secret file, que isso aqui é um negócio administrativo, tá? Aí você tem as outras configurações aqui e tem as informações aqui no caso, tá? De varnish storage size, que isso aqui vai deixar 1 GB de espaço em disco para estar armazenando em cache. E é isso. Daí no caso aqui, ó, você tem o que a gente editou desse arquivo é basicamente varnish list import e varnish admin list import. A gente comentou essa linha aqui, varnish admin listing address, que daí no caso ele só vai, se você colocar listing address aqui e o endereço, ele só vai ouvir no endereço que você colocar. Então se você comentar essa linha, você deixa para qualquer endereço, como se você estivesse deixando liberado para todos. WQ para gravar isso aí, Cersei varnish restart. Beleza, agora eu vou lá no meu Windows XP, agora que eu já liberei o firewall, né? Nossa, ele tá lento aqui. Beleza, vou logar aqui. Que estranho. Beleza, agora eu vou lá então com o Internet Exploit aqui mesmo, que eu não tive tempo de configurar outro navegador. Vamos lá então, 192.68.0.5. Veja que aqui, ó, ele deu erro 503, então serviço indisponível, né? Que agora ele não tá mais na porta, naquela porta lá 60. Como é que era o nome da porta, o número da porta mesmo? É 6081, né? Então ele já não está mais na 6081, agora ele já está na 80. E no caso aqui, ó, ele está serviço indisponível. Daí você pode personalizar essa página, você pode fazer um monte de coisa, enfim. E aqui no Ubuntu Server, ó, eu vou dar um Cersei Tomcat 7 Start para iniciar o Tomcat. Agora ele está iniciando aqui. Beleza, agora eu vou recarregar a página e ó, it works. Agora, tudo que você entrar aqui e acessar, coisa assim, você está passando pelo proxy server. Agora, como ver os logs então? Vou digitar HTTP aqui, ó, Apache Tomcat. Agora, para você ver os logs, eu vou abrir uma nova instância aqui do terminal. Aí a gente tem alguns comandinhos, por exemplo, vou digitar SU para entrar no modo superusuário. A gente tem alguns comandos, tá? Antes de ver os logs. Administração do servidor. Aí você vai digitar assim, varnish adm, né, de admin. Aí aqui a gente já está na CLI do varnish admin cache. Se você digitar help, você tem a lista de comandos. Então quer dizer, você pode dar um start, stop, você pode ver o status. Ó, status
do servidor. Ó, shield status in running. Você pode ver, pode parar o serviço, pode digitar ping para ver se ele está respondendo mesmo. Você pode digitar quit para sair. Aí você tem varnish ADM, né? Alguns comandos administrativos como varnish htop. Daí no caso aqui, ó, quando você fizer algumas conexões, eu vou abrir mais um console aqui. Quando você fizer mais algumas conexões, por exemplo, wget http 127.0.0.1, ó, ele vai aparecer aqui as informações dos clientes que são conectados, tá? Aí ele vai mostrar aqui, ó, Apache, ele conectou em 127.0.0.1, o user agente, daí você tem toda essa configuração aí para ver do cache, ó, daí aqui via HTTP 1.1 do Varnish, né, que ele é o cliente lá do servidor, né, então ele tem essa CLI aqui para você estar configurando isso. E também tem o comando varnish hist, que daí você pode ver algumas informações aqui também. Eu vou parar esse comando aqui, varnish hist, que daí no caso aqui, ó, se você digitar de novo aqui, ó, e fazendo várias solicitações, aqui nesse sistema aqui você vai poder ver o número de solicitações e a quantidade de solicitações aqui em cima, e também as solicitações aqui nessa barra de gráfico aqui, que ele, quando essa solicitação for muito grande, essas barras de gráficos aqui elas ficam gigantes, tá? Ctrl C aqui. Aí a gente tem mais o comando varnish log, que daí você pode ver o log por esse comando, tá? Aí eu vou solicitando a página, ó, ele já vai me mostrando em logs aqui do servidor. Isso aí é quase que automático, tá? Daí ele vai mostrando as informações aqui. Ctrl C aqui. E também o varnish stat, que esse aqui é para mostrar o status do servidor. Esse aqui parece até meio estático, mas você vai poder ver algumas informações interessantes aqui. E os logs, eles vão ficar então eu vou digitar no console aqui, Ctrl C, tile-f /var/log /varnish ncsa.log. Agora veja que aqui no log, ó, ele apareceu aqui. Se eu digitar agora http 92.6805, ele já vai ver que aqui, ó, de 05 ele solicitou a página. Se eu fizer mais uma solicitação lá no Windows XP, lá com esse aqui, por exemplo, ó, ele já vai mostrar aqui, ó, 192.68.0.6 solicitou esse cache, o IP 192.68.0.5/docs, que ele tem página não encontrada, erro 404, né? Se você parar o Tomcat aqui, ó, assim que você fizer uma solicitação lá no Tomcat aqui, ele não vai dar serviço indisponível agora, porque ele armazenou essa página em cache. Ó, deu serviço indisponível. Aqui no log ele já vai aparecer assim, ó, docs, daí no caso aqui ele apareceu as informações, e aqui examples, ó, ele deu 503 serviço indisponível. Por que serviço indisponível? Porque o Tomcat ele não está ativo, né? Ele ficou inativo. Serviço indisponível ali. E também tem um outro log, que é o varnish.log, que eu não recomendo vocês abrirem, porque ele é um log muito confuso. Não sei que ele deve ser binário, que ele aparece assim, ó, log bem estranho do Varnish, tá? Esses logs você encontra então cd/etc, cd logs. Então, aliás, na verdade é cd/var, cd log, aí cd varnish, dá um ls aqui, ó. Aí se eu der um cat varnish ncsa.log, ele vai me mostrar os logs aqui do servidor.
Esse servidor cache aqui é bem simples de fazer, tá? Ele não requer muita coisa. Parece que se você instalar plugins no sistema, é necessário que você tenha memória RAM muito acima, né, do limite para fazer essas configurações, tá? Então, recapitulando, você pode vir em etc/sysconfig/varnish e configurar esse arquivo, então, para liberar na porta 80, 23 para o telnet, né, para o telnet admin, e as outras configurações aqui também. O cliente do servidor proxy, ele fica em cd/etc, cd varnish default.vcl. Aí você coloca aqui a página de erro, né, caso o cliente o servidor esteja indisponível, o servidor HTTP esteja indisponível, daí você coloca aqui a página, né? E aqui também você pode colocar assim, backend default. Aí você pode colocar mais hosts aqui também, tá? Você pode colocar o host 03, 02, 01 nas outras portas para estar fazendo equilíbrio de carga de rede aqui também. Eu coloquei só um aqui só para a gente testar aqui. Mas eu não vou deixar esses arquivos na descrição do vídeo, porque é só você descomentar essas linhas aqui então que eu mostrei para vocês, tá? É bem simples, fácil, rápido de fazer. E logo que você inicia o servidor Varnish, ele já está pronto, digamos que para você fazer as solicitações HTTP, enfim. Agora, se você quiser fazer, por exemplo, o Tomcat, aliás, o Apache local, por exemplo, aí você coloca então padrão, né, 127.0.0.1 na porta 80. Só que daí eu vou ter que redirecionar a porta dele, eu vou ter que botar 8080 ou sei lá, outra porta no intervalo entre 1 até 65.535. Então vamos lá, install httpd para instalar o Apache normal aqui no CentOS. Aí no caso assim, ele vai pegar as conexões HTTP na porta 443 e vai redirecionar pro Varnish, né? E do Varnish ele vai redirecionar para a internet. Até na página 503 serviço indisponível, você pode colocar, enfim, ícones, personalizar a página, enfim. Agora então eu vou lá em cd/etc, cd/httpd conf, aqui vim httpd.conf. Aqui eu vou editar então, em vez de ser na porta 80, eu vou colocar listen 443, que é uma porta alternativa. Serce httpd start. Antes de dar o start no Apache, tá serviço indisponível aqui, serce varnish restart. Ou então, se você quiser também, você pode digitar lá no console varnish adm, aqui digitar help e digitar stop, aí ele para, e depois start, ele inicia, sem precisar reiniciar o cache toda vez que você faz uma configuração diferenciada. Aí aqui ó, é o que está armazenado em cache, mas ele já está em serviço indisponível já. E vou dar um quit aqui, ou também, se você quiser, ó, pode reiniciar da forma mais tradicional, que é serce varnish restart, não tem problema nenhum. Aí no caso aqui eu vou dar o serce httpd start. Antes eu vou recarregar a página aqui, ó, tá serviço indisponível, e iniciar o Apache aqui. Agora essa página aqui, ó, Apache 2 test page, é do CentOS, do Apache do CentOS. Aí se você vê o server signature, por exemplo, sei lá, de qualquer página /robots, que ela não existe, né? Aqui ele aparece IP na porta 80. É como se na verdade o cache nem existisse, porque ele só vai mostrar alguma página de erro, alguma coisa,
quando o Apache Server for paralisado, né? Quando digitar aqui service httpd stop na rede local, aí ele vai paralisar o serviço aqui do cache. Por exemplo, se eu digitar arquivos agora, ele dá serviço indisponível. Bom, para fazer a configuração do cache de Varnish é isso. Eu não diria que é para você confiar no poder do rosa, mas enfim, o cache aqui é branco. Enfim, você pode estar editando os arquivos de configuração. Vou deixar isso aqui, ó, na descrição do vídeo, e alguns links interessantes também para você estar lendo a respeito da configuração e instalação do Varnish em servidores HTTP. Você pode fazer assim: você pode colocar o Squid na frente do Varnish e depois o Varnish na frente de um outro do servidor HTTP Apache, e o Apache fazendo proxy reverse também com o Tomcat depois, né, para redirecionar um arquivo, um serverlet, um servidor de aplicação. Para fazer isso, você pode estar redirecionando vários caches, que ele funciona tranquilamente. Eu já fiz esse teste e aqui funcionou. É isso então, até o próximo tutorial com mais dicas e novidades do mundo Linux. Esse então vai ser o antepenúltimo tutorial antes de fechar essa série aí de tutoriais de 40 tutoriais sobre Linux, e antes de fechar também o semestre, porque eu vou precisar estudar, enfim, faculdade, aquela coisa toda, não vou ter quase tempo para fazer tutorial, mas talvez eu lance um por semana, alguma coisa assim, por aí então. Cuide dos seus servidores proxy e até o próximo tutorial com mais dicas e novidades. Até mais!